Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Condomínio no Eixo. Meu nome é Yuri Azevedo e apresento o que conecta a gestão condominial: liderança, inovação, tecnologia e desenvolvimento profissional. E hoje vamos conversar com um profissional que vive diariamente os desafios de administrar patrimônios, liderar equipes e construir relacionamentos dentro dos condomínios. Recebemos o Ricardo Montu, síndico profissional, para compartilhar suas trajetórias, seus aprendizados e sua visão sobre o futuro do mercado condominial. Ricardo, seja muito bem-vindo ao programa Condomínio do Eixo. Estou muito feliz de estar aqui. Enfim, eu quero muito saber você da sua vida pessoal, além de ser síndico. Todo mundo sabe que você é síndico, que você já apresenta no podcast, no Conde TV, né? Tá bombando lá teu programa também. Eu te sigo lá. Outro dia eu conversei sobre os vídeos que você grava e os cortes, né? Eu tô achando fantástico a tua experiência. A gente quer saber um pouquinho mais. Você, além desses bastidores. Legal. Muito obrigado, Yuri, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo hoje. Já estou numa expectativa já há algum tempo, né? Acho que a gente marcou esse encontro já faz aí pelo menos uns 2 meses, né? E aí eu estou aqui aguardando por esse momento mágico aqui, que eu tenho acompanhado de perto aí o seu programa também. Inclusive, parabéns, né, pela iniciativa, pelo desafio. A gente sabe o quanto é difícil, dentro desse segmento, consolidar uma imagem, consolidar um programa, consolidar uma diretriz, não ser mais do mesmo, que era o que a gente falava agora há pouco, né? E você tem realmente conseguido cativar esse espaço, né, até pela pessoa cativante que você é, e tem conseguido imprimir uma marca diferenciada. Então, é um privilégio estar aqui com você hoje, para a gente conversar. Não sei ainda, né? É uma surpresa, é um programa, como a gente falava, Surpresa, são né? surpresas, né? Os temas, e nós, como síndicos, estamos preparados, né, hoje para enfrentar qualquer desafio na área condominial. Afinal de Surpresa, contas, inovações, né? Novidades, isso, né? Sempre tem novidade. é isso. E então é com muita alegria que realmente eu estou aqui hoje para a gente destrinchar aí tudo aquilo que for necessário para a gente conversar e de alguma maneira contribuir, tá bom? Ricardo, eu tenho aqui um roteiro cheio de perguntas para você, mas eu tenho uma pergunta surpresa que não está no meu roteiro, que quero que você explique aí para a galera que sabe que você é síndico profissional, super capacitado, tem uma equipe, né? Ah, cara, eu já te perguntei isso várias vezes, sempre que eu te encontro isso, que eu quero que você deixe gravado, eu quero que você faça uma analogia Hum, comparativa, eu vou pegar o teu esporte que é o tênis. O tênis. E eu também assisto a prática de tênis, e tênis, para quem não sabe, tem uma rede na frente, né? Fica uma pessoa de um lado e lá do outro lado tem outra pessoa. E o tênis, assim, para quem gosta, né? Às vezes é 1 ou 2 horas de jogo, passa na televisão, tem que ter uma paciência danada. tem. E é um bate-bola o tênis, né? Um esporte É, super competitivo e é um treino de paciência, de uma palavra também que se fala muito no tênis, que é a constância, consistência. Você tem o ritmo de jogo, entrar na bola, né? Time, né? Como é que você compara, então, o pô, tênis que legal. Eu não... com a gestão condominial, né? Assim, porque é uma válvula de escape, que é o esporte, que é um passatempo, ou você entra na quadra para fazer 6-0, né? Como é que é Tô isso? falando que você é um cara diferenciado, ó, na verdade eu nunca parei para fazer essa analogia, mas dá sim, viu? É, o tênis para mim hoje é uma válvula de escape. Tava até comentando agora há pouco que a gente não pensa mais em ser atleta, né? Você chega na faixa dos cinquentão aí, você não vai conseguir mais ser um atleta, mas Janeiro de 2027, o Ricardo vai fazer 50 anos. cinquentão É, aí, ó, janeiro. ah, uma, Tá chegando. tá chegando, meio século, hein? Então, o que a gente imagina? Hoje o tênis para mim é uma válvula de escape. Eu não sou nenhuma grande performance, obviamente, mas semanalmente eu pratico aí 2 a 3 vezes por semana o esporte, né? Como para manter aí a saúde em dia, as recomendações médicas, né?
e ter algo prazeroso para te desviar aí do estresse do dia a dia. Mas o tênis é algo interessante. Eu nunca fui bom de futebol, nunca fui bom de vôlei, de basquete, nada, mas o tênis me traz uma motivação maior para praticar. E pensando nisso, o que dá para a gente extrair daí? Primeiro, o tênis é um esporte no qual depende única e exclusivamente de você. Isso já é um bom início, porque a sindicatura também é uma gestão, é uma liderança isolada. Você por você mesmo. Tudo depende única e exclusivamente daquilo que você imagina para colocar em prática dentro da gestão. Por mais que você tenha uma equipe, por mais que você tenha um conselho, por mais que você tenha um subsíndico, tudo ali depende do seu direcionamento e da sua raquetada, né? Da bolinha que vem para você decidir e dar rumo nela. E em condomínio você não pode mandar na rede, cara. Você não pode mandar fora da quadra. Dono da bola, dono da quadra, dono da raquete. É isso. Então, e um lado interessante é o seguinte também. O tênis, por mais que você precise da constância, da frequência e precise acertar, muitas vezes você erra. Invariavelmente. Maioria das vezes é pelo erro, né? Você é um esporte onde o erro faz parte. Isso é muito irritante no tênis. Erra demais, né? No tênis a gente erra demais. Obviamente que na vida condominial você mais acerta do que erra. Senão você não consegue ter uma frequência profissional. Ricardo, eu já tenho um conceito que assim, lógico, não é certo ou errado, mas assim, eu vejo o tênis como esporte coletivo ainda. Quando você tem um ou outro, é dois. Mas a gente uma corrida, um surf individual, né? E condomínio também eu vejo, lógico que existe a liderança, existe a solidão da liderança, mas é compartilhado na assembleia, com conselheiros, assim, no dia a dia, né? Então, assim, existe esse paradoxo de que ser sozinho, que é coletivo, você não consegue fazer sozinho, depende de outra pessoa. Mas, assim, a coisa que, pelos roteiros, com a constância, você vê o erro, né? Se dá jogo, não dá jogo, vamos só brincar. Sim, né? Vai depender também do nível que a outra pessoa do outro lado se encontra, né? Se um lado tem um preparo maior ou uma experiência maior no jogo, se o outro lado também não é equilibrado para manter aquele jogo, não vai rolar, né? Então, eu acho que para a vida condominial é muito disso. Muitas vezes a gente encontra uma estrutura que não está dentro do parâmetro para uma gestão de alta performance. Aí a gente tem que ir lá embaixo, tem que iniciar uma estruturação de maneira compatível àquilo que aquela comunidade está. É o ritmo. Eu mesmo recebi uma solicitação de proposta por um condomínio que não tinha VCB. E era um condomínio de 400 unidades. Olha isso. Não tinha VCB, porque ele era uma região popular, eles fizeram uma segregação, era uma construtora, uma construção antiga, que foi dividido por muros, deixaram 8 torres de um lado, 8 torres do outro, e aí segregaram e a coisa ficou com a documentação incompleta. E a gente ainda tem situações assim em São Paulo, né? Então, e quando nos encaminharam a solicitação, pediram a visita, a gente foi lá ver, poxa, um condomínio bacana, vivo, as pessoas ali participativas, mas com uma série de falhas, né? Como é que você, de repente, entra numa estrutura onde estava viciada com relação à equipe interna, pessoas que estavam ali executando funções, tarefas inapropriadas para aquilo que seria recomendado. Então, uma série de problemas. Então, como é que você lida com isso? Você vai ter que entrar. Não adianta você impor uma estrutura diferente ou que seja funcional para um condomínio hoje em implantação, mas que para eles não se aplica. Então, você tem que entrar no problema, fazer parte primeiro daquela
daquela estrutura na forma como está, identificar os principais problemas e fazer um planejamento, muitas vezes de longo prazo, né? A primeira coisa que eu falei para eles foi, olha só, eu assumo o desafio. Talvez um dos maiores desafios que eu já tenha visto. Falei, eu assumo o desafio, mas o nosso primeiro desafio aqui é tirar o AVCB, regularizar o AVCB de vocês. Porque se vocês falarem que preferem ficar sem, já essa responsabilidade eu já não topo. Porque um condomínio sem respeitar as normas, né, do Corpo de Bombeiros, ele vai trazer consequências extremamente complexas e problemáticas, principalmente para a pessoa do síndico. E aí eles falam, não, ok, tudo bem. Né? E como há tanto tempo eles estão naquela condição e não tiram, né? Porque alguém em algum momento impôs uma série de dificuldades e o tempo vai passando e vai ficando. E se acontece algo grave ali, né? Já imaginou? Né? Por falha do gestor que em momento algum se preocupou em regularizar aquela É situação. básico, É né? Tem básico. que ter o AVCB, É básico. aliás, é obrigatório por lei, né? Então, ainda comparando, por exemplo, com o tênis, que aí você está falando, você como um síndico de alta performance, que pega condomínios tops, que inclusive tem efeitos básicos, mas tem todo o potencial de ter desenvolvimento de excelentes práticas. No tênis, por exemplo, para exemplificar, quando eu comecei a jogar com 18 anos, já estava velho, hoje eu estou com um pouquinho mais dos 50, mas eu lembro que eu fiz bastante aula de tênis. Eu lembro que também a minha formação de criança, eu também jogava bola de rua, nunca fui super atleta, mas no começo o tênis foi difícil, que eu fiz aula com alguns professores. Para mim o tênis também, o mais difícil é arrumar um parceiro. Se não tem o parceiro, não é sozinho, você não joga sozinho, senão vai para paredão. Então é mais difícil arrumar a turminha, você continuar com a turminha, engajar, mas tem uma adaptação aí, né? Agora vamos pegar essa analogia, a gente vê assim, o João Fonseca, tá brilhando no tênis aí, o Brasil conhece, né? Que é um novinho, acho que tem 17, 18, 19 anos, Sim, tá estourando aí, mas assim, o cara tá na ponta, né? Só ele aparece, mas tem uma legião de tênis jogando, né? sim. A pessoa hoje quisesse começar hoje a sindicatura, tivesse que jogar tênis, tem que aprender. Quais seriam os caminhos para indicar de um bom esportista, né, para entrar no jogo? Que legal. Olha, eu tô achando fantástico você trazer esse tema pra gente discutir, viu? Porque aqui tá me forçando a ter alguns insights assim. Parece que é fácil, né? Primeiro, Não sei jogar, é, não, é colocar a bola no outro lado, é só empurrar do é, outro lado da rede e não fazer sabe uma o que é rede. legal? Sabe o que é legal? Porque o tênis parece um esporte fácil. É que a gente pode falar do Parece. xadrez aqui. Não mas é Não, fantástico. Olha só que peão, legal. rei, rainha, não, fala sobre tênis. Que eu gosto, você O gosta. tênis parece, para quem olha, fala, não, é ter uma raquete É e empurrar a fácil. bolinha pro outro lado. Passa lá, você não bate na rede. A dificuldade que tem, porque são movimentos milimétricos, milimetricamente coordenados, né? Hoje pela manhã mesmo eu fiz uma aula de tênis. Pô, você tá fazendo aula, você tá... 6 horas da manhã eu estava na quadra. Então você não joga, você tá Pra você estudando, ver como tá o se preparando. aprimoramento é Sim. necessário. Abrindo o jogo E aqui. a gente, abrindo o jogo, e a gente percebe que um mínimo movimento que você não controle e coordene com posicionamento de corpo, com tempo de batida na bolinha, da posição da raquete, tudo isso precisa ser coordenado para que uma única batida possa ocorrer da maneira assertiva, para que ela não suba muito, nem desvie muito para o lado e que caia de maneira adequada na outra quadra e que ela gere um grau de dificuldade para que a pessoa devolva, né? Porque o objetivo é você, nesse confronto aí, se posicionar de maneira adequada e como vencedor, né? Você quer fazer o ponto. E apesar de parecer um esporte fácil para quem assiste, na prática ele é muito difícil, né? Quando você consegue uma consistência, você fica feliz, porque realmente você sabe o quanto aquilo é difícil. Jogou 1, 2, 3, 4, 5 bolas, né? Bateu bola. E a sindicatura, ela é muito semelhante nesse aspecto. Eu estava pensando nisso essa semana. Como as pessoas julgam, né? Nós como síndicos,
nós somos julgados o tempo todo por pessoas que não sabem jogar o jogo da sindicatura. Isso é irritante. É muito irritante. Porque, nossa, você não sabe nem jogar assim. Você nunca entrou na quadra que dá opinião. É como se... Vai Exato. comentar o futebol, É cara, como... você nunca jogou. Isso, é como alguém que estivesse fora de quadra e que nunca jogou tênis, mas fica, olha lá, não soube fazer. Poxa, não acertou essa bolinha. Meu Deus, como mandou para fora. Nossa, até essa até eu fazia. Então, há uma semelhança muito grande com a sindicatura também, traçando uma analogia, o fato de que parece fácil, parece que qualquer um faz, mas na prática, quando você entra em quadra, quando você entra depois de eleito, você percebe a dificuldade que envolve o exercício, não só do esporte, como também da sindicatura. Não, eu vou falar mais desse esporte, uma coisa que as pessoas pouco comentam desse esporte deles, amigos gostam, não sei jogar. Uma primeira coisa, o tênis é um esporte que você não conversa no jogo, você fica quieto no jogo, isso já é muito irritante, não é para falar, não pode falar. Não é futebol, aqui você não grita, enfim, senão você vai atrapalhar a pessoa, então já muda o conceito, a pessoa não falar e não xingar, não tem essa questão no futebol, não é para se explodir, você tem que ter uma classe, né, uma educação, é um código desse esporte. É um código do esporte, apesar que de volta e meia a gente vê alguém estourando raquete no chão, né? Perdeu a linha. Todo mundo ser humano, né? Normal. E com o síndico acontece também. Também. Mas é interessante você mencionar isso também. Você já veio com essa história toda né? Você já deu alguns sinais que a gente falaria disso um dia. Mas você sabe que é legal? O tênis realmente é um exercício de controle emocional. É totalmente mental. É totalmente mental. Você bobeou, pouco físico. Você perde o jogo. Você bobeou, você tem uma reviravolta. Você tem uma alta concentração constante. Uma alta concentração. E um exercício constante de controle e de concentração para executar cada passo. E a sindicatura tem exatamente as mesmas características, porque você, o tempo todo, recebe situações que você não sabe se vai vir cruzada, se não vai vir alta, se vai vir forte, se vai ser uma curta. Porque você não sabe. Nem toda a comunicação é objetiva, nem toda a comunicação são números no balancete. A comunicação, às vezes, assim, são fatos administrativos, operacionais, subliminares, você precisa juntar uma estratégia, não é tudo objetivo. E o tênis também tem que ter uma estratégia se manter no jogo, manter a bolinha, não, é só não precisa matar, é só passar, deixa ele errar, a bola. Deixa ele errar. É isso. E a gente compara muito, né, já que o nosso exercício aqui é esse de comparar, como você mencionou, às vezes é só receber e devolver sutilmente. Não precisa dar uma raquetada forte, não precisa subir agressivamente para tentar matar o ponto, tem que ter paciência. Tem que ter paciência de ouvir, de receber, de não achar que aquilo é uma agressão, de você, muitas vezes, conduzir o problema para que ele se resolva, para que as pessoas que trazem aquele problema resolvam eles por si só. É o que muitas vezes o psicólogo faz, né? Extrai da pessoa a solução para o problema que ela mesma criou, né? E aí, como todo síndico é um pouquinho psicólogo também, a gente utiliza essas técnicas para poder compreender inicialmente e buscar auxiliar a pessoa na busca de uma solução que muitas vezes nós também não sabemos como resolver aquele problema, né? Novidades tecnológicas, é muito complexo, você ainda não tem todos os detalhes daquilo, então você tem que ter cautela. E aí, nessa troca, né, de bola, do tênis, do síndico, ter a paciência, ter o controle emocional para não errar a jogada, para conseguir manter a bola em jogo até que você obtenha um desfecho, né? E muitas vezes esse desfecho ele precisa ser ponto da pessoa, precisa ser favorável a ela. A gente não está aqui para discutir se a gente ganhou ou não um embate
O síndico não é para isso. O síndico não é para se envolver em embates onde ele sairá vencedor, onde eu terei razão sempre. Não. Nós temos que ter muitas vezes a humildade de perceber que a vitória daquilo que a pessoa achou que foi vitória dela, a gente fica feliz com isso também, que ela finalmente encontrou a sua razão, encontrou a sua solução e aquilo ficou bom para ela e que por mais que ela imagine, fala, não, tá vendo, eu provei que eu tenho razão, que ótimo, tá bom para você assim, para mim tá melhor ainda, né? E eu costumo fazer isso com os condomínios onde a gente faz gestão. A gente não entra num condomínio para dizer como as coisas serão de acordo com a nossa vontade. A gente entra num condomínio para que aquela comunidade se sinta bem, se sinta feliz na utilização daquele patrimônio o qual elas tiveram ali a oportunidade de alçar com muito esforço e que as coisas fluam de acordo com a vontade deles. Óbvio que dentro dos parâmetros legais, dentro das normas técnicas, né, que a gente conduz e orienta. Mas muitas vezes a gente precisa se prestar a fazer com que as coisas aconteçam ficando bem para eles, né? Ricardo, no tênis existe um movimento, vou falar a palavra técnica, você sabe, né, mas por leigo, que é um jogo que é top spin, né, que a bola vem girando, ela vem com mais força, aí ela bate e ela sobe, né? Que lógico, quem tá num nível que nem você, às vezes é até difícil explicar que o negócio tem que fazer aula. Então, isso aqui não é uma aula de tênis, obviamente, né? Mas é um tênis de alta performance, a pessoa que rebate de spin, que fala assim, né? Mas eu percebi que você tá estudando ainda, tá fazendo aula, né? E é um dos poucos esportes que eu conheço que a pessoa, ela gosta de desenvolver e fazer aula. Eu já vi muita gente, quem é mais velha, que volta a fazer aula, né? E o síndico tem essa questão de se aperfeiçoar, estudar, tem essa característica de realmente se desenvolver, ter a constância e desenvolver e saber essa estratégia de desenvolvimento. Você sabe que no tênis, aproximadamente 20 anos atrás, eu admirava, gostava, achava bonito, o esporte de elite, né? Eu achava bacana, até para desenvolvimento de relacionamento. Explica esse mito, o que é o tênis esporte de elite, né? Explica pessoal, que o pessoal acha que é de rico, né? Explica, não. Não, eu acho que quando você fala em elite, não é necessariamente a elite financeira apenas, né? É uma série de fatores. Quem busca... Já não pode xingar, já não tem que falar na hora, já é um filtro. Exato. Já elimina muita gente aí, né? Você consegue ficar quieto? Então, mais essa questão de relacionamento, de pessoas que buscam uma dinâmica de esporte onde você precisa ter uma série de outras habilidades para poder praticá-lo, né? Então, e a elite é justamente separar grupos de pessoas onde essa busca esteja num nível de dificuldade maior, né? Então, talvez a expressão elitizado seria mais nesse sentido, né? Onde um pequeno número de pessoas tenham acesso, não porque ele é inacessível, mas porque as próprias características do esporte assim o coloca como e se a pessoa não entende esse desafio, fala, não, a gente é rico, não, então, não é não isso, é porque você não entendeu, exato. você não entendeu. Assim como o beisebol, por exemplo. Assim Quem como você é pratica síndico, beisebol, quando você não assumir a cara quem de síndico, pratica, você não vai esses dias entender, né? eu fui fazer uma experiência de golfe. Poxa, você já teve a oportunidade também de fazer. Olha, para quem olha, tão difícil quanto tênis, se não mais, né? Acertar milimetricamente ali a bolinha. Então, para quem olha, correr, para quem olha de fora, fala, nossa, é fácil, é só pegar e dar bater o taco ali com violência agora você vai naquela bola. competir com o número 1 do planeta, você tá Aí você assim, tem, alta performance. se eu não me engano, 18 tipos de tacos diferentes, enfim. No são Brasil 18 é suficiente, buracos. mas vai num campeonato profissional que rola muito dinheiro, o pessoal leva a sério, tem que se performar, tem que estudar. Mas voltando à pergunta inicial, você dizia, o preparo, né? Há 20 anos atrás, quando eu resolvi iniciar com isso, eu fui lá, comprei uma raquete, comprei aquilo que cabia no bolso, comprei um potinho de bolinha, chamei um amigo Everton, advogado, hoje também atua na área de advocacia condominial,
Vamos lá começar isso, né? Ele tinha muita vontade também, é um ótimo jogador hoje, muito melhor que eu, inclusive. E fomos lá como autodidatas, né? Só com a experiência visual daquilo que a gente via na TV, como que rolava e tal. E começamos. Olha o primeiro problema. Primeiro que você cria vícios. Sem a técnica, você cria formas de jogar que não são as adequadas e que não vão te levar. Você vai passar a bolinha, mas o movimento está errado, o time está errado, né? A postura está errada. Eu Então, escutei muito isso no tênis, você nas aulas. Olha, não, se comecei errado, cria vício. Você nunca começa, vai... já não é um bom começo. Então, Péssimo, já passei por isso. então, primeiro, você não tem preparo. Isso tem que ouvir isso do professor. O teu Exato. amigo não vai falar isso na tua cara, Exato. tem que falar, o professor E sabe fala. qual é o problema? Você começa a ter problemas físicos, de saúde. Então, o primeiro problema que eu tive depois de uma frequência sem ter a É técnica a repetição, né? é a repetição problemática que te causa dores. Repetição, muita repetição. Usa-se muito essa palavra. Constância não, é repetição, repetição. Mas então, a repetição feita de maneira incorreta me causou, por exemplo, epicondilite no braço, que eu só fui corrigir depois que eu comecei a aprimorar com aulas. Pegar um técnico e falar, você está batendo errado. Por isso você está com dor no braço. É mais ou menos o síndico que não consegue fazer uma boa taxa. Ele fala, nossa, o cara não vai acertar nunca. Então você pega uma pessoa que de repente hoje não tem... resolve mudar a atividade profissional sem preparo. Como é que faz? Ela, não, você síndico deve ser fácil. Tô olhando de fora, é fácil mais. Bater nessa bolinha. Vai sofrer mais, né? vai apanhar mais. E o erro de ter problemas maiores é muito grande. Então, se alguém hoje pensa em entrar na sindicatura, ele primeiro precisa buscar o preparo. A vida nos prepara. Eu, por exemplo, tudo que eu fiz na minha vida, hoje me traz para o exercício da sindicatura. E eu fiz bastante coisa, viu? Já trabalhei com obra, sou advogado há mais de 20 anos. Você fez contabilidade? Fiz contabilidade, trabalhei em cooperativa de vendas, trabalhei como advogado em área comercial, fazendo prospecção de clientes para um grande escritório de advocacia, trabalhei em banco, trabalhei em loja. Então, quando eu paro para olhar, eu falo, poxa, tudo que eu fiz no passado, hoje eu uso na sindicatura. Então, isso é uma espécie de preparo. Talvez você tenha atuado a vida inteira numa instituição bancária, por exemplo, você tenha uma experiência limitada. Você é expert naquilo. Você pode hoje trabalhar em qualquer instituição financeira. Mas talvez isso te limite, por exemplo, você poderá, obviamente, ser síndico, né, porque isso não é impedimento, mas você tem uma limitação em relação ao seu retrospecto profissional. E aí você vai ter que buscar, corrigir não seria a palavra, mas você vai ter que buscar complementar o seu conhecimento numa amplitude maior de áreas, né? Então depende de cada caso. E mesmo assim, esse preparo prático, né, e de experiência, eu ainda somei a formação. Então, antes de iniciar o exercício da sindicatura profissional, eu exerci a sindicatura orgânica, onde ali eu comecei a entender a amplitude dessa atuação. E falei, isso aqui eu preciso buscar algumas formações específicas e também uma certificação. Então, antes de entrar para o mercado com uma proposta de atuação profissional, eu busquei uma formação, né? A formação foi através da Gabor, né? Eu busquei uma escola de formação de síndicos profissionais, que a gente tem diversas por aí, você pode escolher. Aí eu elegi uma que eu achei adequada, cursei tudo aquilo que eles tinham para cursar, né, de formação. Depois existe uma certificação na área? Existe, eu vou fazer. Busquei uma certificação lá como síndico 5 estrelas. Essa é a melhor? É a mais, né? É a mais referendada? É a mais bem aceita? Enfim. Busquei essa certificação, constituí uma empresa, né? Montei um material institucional. Fez o seguro. Fiz o seguro. Tudo isso sem ter um condomínio. Então, quer dizer, olha só, o preparo ele é elementar. E o preparo tem custo, não só de tempo,
como também financeiro. O curso, inclusive, pagar o curso. Bom Pagar o professor, curso. que não é de graça. Então, a primeira... e aí você traça um planejamento para sua carreira, e aí você vai falar, o que que eu quero? Onde é que eu quero chegar? Né? Como é que eu vou entrar nessa história? Eu vou entrar, eu vou buscar condomínio já, condomínio clube, um condomínio pequeno, um condomínio misto, como é que eu vou entrar no condomínio comercial? Então, você se prepara já para entrar num segmento onde você quer realmente firmar o pé. Então, você não adianta chegar com a cara e com a coragem apenas, com a sua experiência, e achar que esse mercado também ele é um oceano azul para você Pois navegar, né? quem não conhece, Ricardo, e quer ser quer ser síndico hoje, o pessoal totalmente leigo, acha que é tudo igual. O condomínio tem Não. síndico, e tem síndicos e síndicos, condomínios e condomínios, e tem condomínio que nem tem remuneração nenhuma para síndico, não tem nem isenção da taxa condominial, tem síndicos complicados, ingeríveis, sem recursos, e tem condomínios que são saudáveis, né? Não precisa nem de Tem de saneamento. tudo. Tem condomínios novos com implantação, tem de tudo. Que nem o tênis. Vou pegar o tênis porque assim, eu lembro, eu não sou mais, mas já fui federado. Não sou mais, mas eu tinha carteirinha e eu ia pro campeonato amador, Aham. da quinta classe. Olha só, Sim. quinta classe. Mas o tênis tem quinta, quarta, tem a primeira classe, depois tem um nível profissional. Eu já fui amador de quinta classe, carteirinha, e ela não é para jogar, mas você vê um propósito, uma estratégia. Você pode, mesmo amador, ir para quarta classe. Olha, Sim. eu não vejo futebol, uma pessoa que tem a carteirinha de futebol, amador, não sei, talvez eu não acompanhe futebol, mas o tênis eu sei que tem essa visão, não de mercado, uma visão de jogo. Você quer chegar à quarta, terceira classe, tem que treinar mais, fazer mais aula, É. evoluir, repetir mais, ouvir o professor e ir para quadra, né? Mas você sabe que na sindicatura realmente é um exercício diário e constante para você se manter bem posicionado, né? E até porque nós temos ciclos de gestão com prazo determinado. Eu tenho condomínios, por exemplo, que eu estou na terceira gestão, Então, né? ele pode ir 1 ano, 2 anos, E é um condomínio, por 6 exemplo, anos. que você assume em fase de implantação. Não foi um condomínio que eu implantei, por exemplo, mas eu assumi em fase de implantação. Você fez a reimplantação? A reimplantação. Eu assumi com 6 meses Reimplantação. de atividade, né, de operação, condomínio já em condições de inviabilidade financeira, né, o caixa já não ia suprir mais o volume de despesas. No próximo mês, eu entrei e falei, o próximo mês já não vai ter dinheiro. A operação totalmente desestruturada, as pessoas insatisfeitas, as obras todas desorganizadas, um zelador que não tinha o perfil do condomínio. Super desafio. Super desafio. E foi o meu segundo condomínio na carteira. E as pessoas ansiosas, as pessoas sem norte, não tinham ideia da vivência, da vida em comunidade. E aí a gente entra para esse desafio também com uma expectativa muito grande. As pessoas querem para ontem. Elas querem que tudo funcione. E você não é mágico, você não chega com a fórmula mágica. Você chega com experiência, você chega sabendo exatamente o que precisa ser feito, mas as pessoas são seres humanos e elas, cada um tem a sua visão. Um condomínio de 300 unidades, né? Alguns sim sabem a real dimensão do problema e outros não. E outros estão ainda chegando, não participaram da gestão inicial, estão chegando agora, com um caminhão de críticas e um saquinho de chances de poder elogiar ou validar algo positivo. Então, o nosso papel é gerir o caos, é gerir o sentimento de expectativa, a negatividade, né, de cobranças. Isso é o nosso papel, tudo bem. É óbvio que em 3 meses as pessoas já estão ali, não vai dar certo, não vai funcionar, meu Deus, precisamos procurar outro síndico, vamos tirar, deixa que eu assumo. Então, isso é
A gente está Ou seja, acostumado a lidar com ansiedade terrível. terrível. Muita ansiedade. E essa ansiedade E muita gera- arrogância de o pessoal comprou apartamento, o pessoal chega arrogante, não, mas eu Isso. comprei, tô pagando o condomínio também. É Moço, o, não sei se ci- pagar o é o condomínio. cidadão que fala, não, deixa. Eu Arrogância comprei plena. uma raquete, pode deixar que eu sei jogar. É, Na implantação é muito arrogância comum isso. pura, né? Eu sei, deixa que eu E o tênis toco. tem essa arrogância, o pessoal fala fora da quadra, mas na quadra você fica quieto, vamos ver. É diferente. É isso, é isso. Eu até estava conversando com um rapaz hoje, um senhor já, lá no onde eu jogo. E ele contou uma história engraçada, eu vou até contar novamente aqui a audácia dele. Ele é atleta, já foi atleta, e hoje está com mais de 60 anos, joga tênis, está Não quase é- 70 anos, joga tênis, muito legal. E ele me contando que quando ele começou nesse esporte há 15 para 20 anos atrás, ele foi lá, comprou a raquete, comprou a bolinha O mínimo, né? e foi para a quadra. É o tenista. Começou a trocar umas bolas, ele encontrou um amigo, né? Num círculo de amizade que já o pessoal já num bom nível, quadra pública. E não, vem cá jogar com a gente. Já cai o mito de que é elitizado, quadra é pública. Ele Eu também chegou jogo, lá, quadra é pública. ele chegou lá e falou, resumindo, né? Você joga? Ele joga. Não sabia jogar, Tá falando, praticamente nada. tá Joga. falando. Então, entra Podia aqui. ser humilde, não. Eu boto uma bola, eu tô não, voltando joga. agora, né? Não é humilde. Mas é interessante. Você fala, joga, a postura já. Aí, então vamos fazer uma dupla aqui. Ele falou, entrou. A Na dupla cara, tem na coragem. equilibrado. Na audácia. Dois fortes de um lado, dois fracos de outro. Põe um forte de um lado. Mas ali o forte pessoal do já outro. jogava, e ele equilibrar. entrou num meio onde. Mas escolher a dupla mais forte, não dá jogo. Aí ele entrou e começou. O cara trocar a bola, pra fora. Joga Rede, não sei o quê. Aí o cara olhou pra ele e falou assim, pô, você não joga? Aí ele, eu? Jogo pra caramba. Mas eu achei interessante porque... Não tem papo. É, Não tem papo. Ou você joga ou não joga. Você pode falar o que você quiser fora da quadra. Na quadra. É que nem o síndico, todo mundo fala, mas sempre na cadeira que isso. assume. Na hora da bolinha. É bem isso. Nossa, é horrível. E, assim, e a pessoa fica irritada. Não, agora você não fala. E torcida não fala também. É isso. Mas eu achei engraçada a história dele, porque depois ele insistiu. Eu achei interessante porque ele insistiu, buscou aula, formação, ele já era atleta. Eu falei, isso me favorece. E era exatamente aquilo que o histórico dele favorecia. Eu chamo isso aí de atleta. golpe de currículo. Não, eu estou formado em contabilidade, direito, falo inglês fluente, tenho MBA, não sei aonde. É mesmo, você é bom, hein? Tá bom, então faz aí, sem usar o Manda Google. bala. Sem usar o Google, assim, ó, faz na unha. E síndico tem essa questão também, né, de o pessoal sabe tudo. É pior que advogado, né, que todo mundo é advogado no Brasil, todo mundo quer ser síndico no Brasil, sabe tudo, é fácil, né? E tá uma invasão, né? Porque as pessoas acham que o síndico, eles olham, quanto é essa remuneração aí? X reais. Porque você tem vários níveis, né? De faixas. E tá na pasta. Não tá na pasta e a pessoa público, ou acha... dentro do condomínio. E hoje, com as estruturas de sindicatura, principalmente para prédios grandes, você contrata uma empresa. Eu tenho uma empresa de sindicatura. Né? Uma equipe. Nós somos em 5 síndicos. Tem mais um assistente, tem mais um engenheiro, tem mais um escritório físico, tem consultoria, tem o seguro, tem os impostos. Então é uma estrutura empresarial. Autônomo, enfim, exato. Um esquema É uma estrutura empresarial. E hoje... É a governança. A mentalidade das pessoas é que, não, o síndico ganha X. Não, não é o salário, aquilo não é um salário. Aquilo é uma contraprestação, uma remuneração para a empresa que presta o serviço de sindicatura. Então, hoje as pessoas não têm muito essa noção. Elas entendem que, primeiro, o síndico é a pessoa física, ele tem que estar lá o tempo todo e ele ganha muito bem para isso. E muitas vezes não é esse o exercício. Muitas pessoas já têm essa consciência. Condomínios que já estão habituados a contratar síndicos profissionais, né, já têm essa consciência. Mas as implantações, alguns condomínios que estão migrando para esse formato, né, eu hoje mesmo mandei uma proposta para um condomínio aqui na região dos Jardins,
onde eles nunca atuaram com síndico profissional. Já é um super desafio. Aí eles me pediram, Gestão doméstica, mas gestão profissional. A forma da gente conseguir contratá-lo é inicialmente fazer você não trazer um custo para o condomínio. Só que lá o valor da cota condominial são poucas, são 24 unidades. Mas aí o valor da cota condominial, ela é equiparada ao valor de quanto eu cobraria. Eu falei, então ok, porque vocês realmente não vão ter nenhum tipo de aumento aí de investimento, né, para a atuação de um síndico profissional. Vocês, só com o fato de não ter uma isenção, mais, né, daquele que era o síndico anterior, com esse valor você consegue suprir uma empresa de sindicatura, uma proposta como a que eu vou te fazer. Então aí que legal. Então aí calhou, né? Eles não vão precisar fazer um investimento a mais, porque a isenção já paga. Então você já supera, nem sempre é assim. Às vezes você precisa fazer um investimento para que isso aconteça, né? Para que você consiga contratar. E aí você vai enfrentar ali os desafios da pessoa que está acostumada há 20 anos a ter lá um síndico morador e agora vai passar por uma estrutura profissional. Você precisa entender quais são as diferenças desse tipo de atuação e o que você ganha e, obviamente, o que você deixará de ter, né? O síndico profissional, ele está distante. De repente, eu tive um problema na mesma região aqui dos Jardins, de um rompimento, de um furto de um registro dos bombeiros. E aí começou a esvaziar a caixa d'água. É o furto da válvula de recalque dos bombeiros ali na calçada. Na calçada. O pessoal rouba essa válvula para vender o cobre. Na verdade é um latão, tem que derreter esse latão para vender o cobre. É só nóia que rouba essa porcaria. E foi isso mesmo. Aí o que aconteceu? Sábado à noite eu estava com um casal de amigos em casa, né? Tinha acabado de abrir um vinho, pizza, poxa, e tive esse problema. Um dos meus operacionais não estava ativo. O que eu tive que fazer? Eu fui lá, interrompi ali a visita e falei, gente, me dê aí uma hora e pouquinho, eu já volto aqui para a gente continuar. E fui lá dar o atendimento. Fui lá, pessoal, porque estava esvaziando a caixa d'água. É um prédio de portaria remota. Quem é que ia resolver o problema? Não dá para esperar a caixa d'água esvaziando. Ninguém sabe onde está a torneira. Ninguém sabe. Que fecha esse registro. Aí eu fui até lá, subi no barrilete, tem que ir lá. Verifiquei se era boia, se tinha algum problema, fui lá, achei o ponto, aí identifiquei o furto, né? Porque até então podia ser boia, podia ser um vazamento, podia ser um cano estourado. Aí fui lá, eu falei, tá, deixa eu olhar a rua. Aí vi que esse era o problema. Então subiu lá, fechou o registro. Emergência. E aí pro dia seguinte a gente conseguiu no dia seguinte ninguém faz a barba, ninguém dá esse cara, acabaram no condomínio, né? Então, no tênis não tem reserva. Tem coisa que tem que ser você. Boa, você né? deu Não tem. que é você que vai No jogar tênis, ali, cara. Assim, não tem reserva. Não tem, tem que ir lá jogar. Precisou, é você. Se você não for, ninguém vai por você, né? Obviamente que na sindicatura, quando é uma pessoa jurídica, é aquela pessoa jurídica, tem toda uma estrutura. Mas se você é sozinho, se você é o síndico único, exclusivo na atuação, é você, não tem outro. No tênis tem uma coisa também no tênis em dupla, que dois ficam de um lado, dois ficam do outro lado. E as pessoas às vezes têm preferência da direita ou da esquerda, e tem a preferência, não, você fica na rede, você fica atrás, né? Por mais que você converse, se a pessoa não se sente confortável da rede, então volta, cara. Então sobe. E não precisa falar, o cara vai, ele faz o que ele quer, só não fica na minha frente. Porque às vezes eu não vai, mas assim, é uma coisa que você. O esporte é meio confuso, porque é o esporte coletivo, mas você tem que fazer sozinho. Vai na bola! Vai, joga, pelo amor de Deus. Olha que legal, você trouxe um outro insight brilhante. O tenista, quando é jogo simples, ele é o síndico, é só ele. É uma coisa. Tudo depende dele. Não tem Quando é sozinho. Uma dupla, você já está falando de uma empresa de sindicatura, onde movimentos são coordenados, tem que ter uma estratégia, tem que ter uma estratégia de jogo. De ganhar deles, né? Exatamente. Nós pra eles, assim, não é? É jogo. É jogo.
E aí você tem, quando a atuação é de um, é ele quem está ali, né? Sozinho. Alguns utilizam o preposto, outros o síndico operacional, É um contra outro. É um contra todos. mas ele representa o time do lado de cá, aquela dupla. Então é muito legal. E aí é uma evolução, né, da própria da modalidade de jogo. Então hoje no mercado você tem as modalidades de várias empresas que atendem diferentes tipos de perfis de condomínios, né? Então você tem desde o síndico que atua, tem a sua empresa, é profissional, é experiente, mas ele tem um modelo de atuação onde ele prefere atuar, por exemplo, no alto luxo, ou prefere atuar nos condomínios da região central de São Paulo. E aí aquele síndico é para aquilo, né? Não é tudo igual. Não é Tem Então, que explicar isso. existem síndicos que estão hoje especializados na atuação em condomínios onde tem comunidades de determinada etnia, porque ele precisa ter uma comunicação específica, ele já sabe os problemas recorrentes, ele já sabe qual é a dinâmica de atuação, enfim, Tem ele está condomínios só preparado de para aquilo. idosos, né? Tem condomínio só de Tem condomínios idosos. que é alto luxo, tem Minha Casa Minha Vida. Exato. Tem condomínio só de casa residencial, que é E outra aí você particularidade. tem síndicos preparados e com perfil para atender aquela tipologia. Então são os campeonatos, né, de tênis, desde os amadores, que tem a sua relevância e forma também atletas para depois participar de outros campeonatos, e você tem campeonatos regionais, campeonatos locais, campeonatos internacionais, e por aí vai. E na sindicatura é assim também, né? Você tem síndicos aptos a determinadas atuações regionais, outros que conseguem atuar de maneira nacional, né? E atender condomínios em vários estados. E nós temos hoje empresas de sindicatura assim também. Tem 200, sim. 300 condomínios como clientes. Está no Brasil inteiro. Está no Brasil inteiro. E você tem As hoje... pessoas desconhecem, mas a gente conhece as grandes empresas. São poucas, mas você tem 300, quase condomínios. Sim. É isso. E é um mercado que está disponível para todos. Às vezes eu já concorri com empresas que atuam no território nacional, mas o perfil daquele condomínio não é, e as pessoas acabam não escolhendo, apesar de sua estrutura de excelência, com diversos profissionais, com diversas opções de benefícios, né, de oferta de entrega, de tecnologia e tudo mais, mas não, eles preferem muitas vezes um síndico local, né, como muitas vezes eu já também deixei de ser eleito em função de uma escolha. Falei, Ricardo, bacana a sua estrutura, mas a gente prefere esse determinado perfil aqui, uma pessoa mais velha, que mora aqui perto e que esteja aqui 8 horas por dia. De fato, não é a nossa entrega, não vai ser essa, né? Nós temos um outro tipo de proposta. Então você vê que o mercado está aí para uma série de perfis dos mais variados, e a sindicatura hoje, na forma como ela é organizada, ela entrega, e eu imagino que continuará sendo sempre assim. Ricardo, a gente tem um quadro aqui no programa que é bate-bola rápido. Vou pedir para você responder Isso é um perigo, hein? apenas com uma palavra ou frase curta. Então eu vou te quebrar hoje aqui. Quadra Vamos lá. rápida ou saibro? Pô, saibro. Saibro, né? Simples ou dupla? Simples. Simples. Vou pegar um pouco do tema condominial aqui. O que é para você transparência? Transparência é essencial. Essencial. Tecnologia é diferente de IA? IA é parte da tecnologia. É lógico. Gestão de condomínio? Gestão ágil. Sensacional. É bem da área corporativa. Que é uma metodologia importante na qual eu utilizo. Poucos utilizam metodologia ágil de gestão de projetos, né? Um livro. A Bíblia. Acabando aqui. São Mentor. vários, né? A Bíblia são Conjunto de vários. vários livros, é um conjunto de livros. Mas Um mentor. um mentor, Pode ser, poxa, pode ser vários mentores. meu pai. Excelente. Primeira referência magnífica. Futuro.
Futuro. condominial. Futuro. Que é muito. Vou falar futuro do tênis. O João ganha, continue ganhando, lógico. Torcer pelo João Fonseca. Futuro condominial. Aprimoramento do exercício da sindicatura. Que nem o tênis, você tá fazendo aula, né? Pô, é diferença Eu acho que competir, uma esse pessoa que não faz aula, está evoluindo. O futuro, eu acho que é muito nesse sentido. Está cada dia mais difícil gerir pessoas, gerir estruturas, e a profissionalização, ela é o futuro da gestão condominial. Tem que ser, né? Tomara que seja, né? É. As melhores práticas. Último do bate-bola aqui, legado. Legado. Princípios, valores e fundamentos nos quais meus filhos possam se espelhar. Olha, princípio, você vê, por isso você joga tênis, né? Se fosse o cara que fosse torcer pro Corinthians, ou podia ser o Palmeiras, podia ser São Paulo, podia ser Santos, mas assim, você não vê um torcedor de futebol, fala de princípio, né, cara? Usado isso, né? Você tem um princípio. Princípio é educação, respeito, né? Senão você não vai nem brincar. São ser sólidos, senão a gente não chega em lugar nenhum. E o síndico precisa ter, porque senão o problema é certo. O próprio posicionamento que você fala, né? Qual a tua posição? Você fica no fundo, deu pra rede? É simples assim, não tem duas. Você só não fica no meio, que aí eu mata burro, pelo amor de Deus, né? Desce, me ajuda aqui, né? Você tem que pedir do parceiro, né? Quer atrás, vamos bater bola, deixa eles errarem. Porque às vezes a ansiedade é muito grande, né? Até pra gente brincar um pouco. Ricardo, nós estamos chegando então no final do nosso programa. Queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal. Legal. Assim, suas metas aí condominiais, tanto na sindicatura, no tênis, na família, o que você quiser falar. Em primeiro lugar, eu achei fantástico a forma como você conduziu e pensou esse nosso Pensei bate-papo. nada, foi por impulso. Muito legal. Não, foi muito legal. Pensei muito aqui, legal. eu não segui nada, só segui bate-bola. Parabéns, né, inicialmente, pela oportunidade aí que você abriu para os profissionais transmitir uma mensagem de maneira diferenciada, né? E como eu disse a você, e repito, nos conhecemos no Secov, né? Lá no Cindy Expert, de algum Quando tempo. você ia, né? Eu tenho ido também. Eu preciso retomar. Às vezes eu vou, não dá para ir sempre também. A agenda às vezes não permite. Mas você sempre se mostrou uma pessoa diferenciada. E eu tenho o privilégio da gente poder compartilhar experiências, e hoje você com essa vertente, né, com essa proposta, com esse programa, de difundir conhecimento e fazer algo diferenciado, que é a minha proposta também. Então, se colabora com tudo aquilo que nós falamos hoje e pode entregar uma mensagem para alguém que assista aqui esse nosso bate-papo, é aproveitando justamente o nosso tema de hoje, o tênis. Então, escolha a ferramenta adequada, se prepare, treine, insista, né? Insistir é importante, pratique bastante. Repetição. Repita sempre, tenha princípios, valores e, acima de tudo, controle emocional por exercício do tênis e também da sindicatura. É isso. Eu acho que é isso. Bom, Ricardo, muito obrigado por ter pegado no programa. Estou super feliz. E feliz, eu sou teu fã. Lógico que eu quero que você arrume mais boas gestões condominiais de sindicatura. Que também, assim, que eu te vejo nas redes sociais lá na quadra, que a gente possa conversar também fora da quadra, jogar tênis também, que esse é o objetivo. E fica o desafio, depois você conta. Corta, esse desafio, vamos marcar um jogo. Lógico. Pra gente ter essa oportunidade. Grupo, né? Não, vamos contra um. Tá fazendo uma aula, né? Não, mas você já jogou até profissionalmente. Não, feminino, masculino e feminino, né? Isso é uma brincadeira. Primeiro tem um bate-bola, né? Não, vamos marcar um jogo
Depois você conta aqui para sua audiência aí qual que foi o resultado, hein? Vamos falar. Ó, você vai falar, joguei com o Ricardo aí, fiz um programa sobre tênis, deixa eu falar o resultado Tá sem aqui. desafio. Mas eu vou... Você tem que voltar aqui, a gente tem que falar, pelo menos deu o jogo. eu vou treinar mais um pouco e aí a gente... Vou ter que correr muito. Vou ter que sair voando na corda, correr, fazer aula, tá com musculação, só isso. Só isso. Tá bom. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigadão, Obrigado, Ricardo. sucesso. Tá Sucesso, já é um sucesso. Obrigado por me envolver nesse projeto e nessa oportunidade. Espero voltar aqui, viu? Vou voltar. A gente vai se falar muito aqui, Tá bom. em qualquer outro lugar, não. Legal. Secov, quando a gente puder conversar, até na quadra. Bacana. Mais uma vez, obrigado, Ricardo. Valeu.